projetar aqui a tela. Bom, deixa eu ver quem é que está aqui. Anne, Leonardo, Luiz, Rubens e Sam. Bom, pessoal, hoje aí nós vamos falar de como acessar o banco de dados aí via PHP, né? Acesso a banco de dados. Existem basicamente 3 formas, mas essencialmente nós vamos usar uma chamada PDO, tá bom? Que é uma classe que funciona parecido com um drive, né? Na verdade, é um drive para você poder acessar aí alguns produtos aí de banco de dados, tá bom? Então, preferencialmente, nós vamos usar essa chamada PDO, que chama PHP Data Object, que é uma classe aí de acesso a dados, tudo bem? As outras 2 formas, usando por exemplo, a outra forma, eu vou supor aqui que eu estou acessando uma MySQL, tá bom, gente? E aí eu vou usar uma extensão chamada MySQLi de extension, né? E na verdade eu não vou me ater muito nessa forma aqui, mas ela pode ter uma versão procedural e outra orientada a objeto, tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, embora você vá manipular diversas entidades no seu banco de dados, o código, essencialmente, ele é muito curto. E ele consiste em 3 passos, né? Então, o acesso consiste em 3 passos. Então, ele consiste em 3 passos. Então, assim, o primeiro passo é obter uma conexão. Então, para obter uma conexão, geralmente é o que vocês chamam aí de string de conexão, ou seja, nesse primeiro passo, você define quem é o servidor, quem é o banco de dados, quem é o drive, quem é o usuário, quem é a senha e todas as informações relativas para se conseguir obter uma conexão. O segundo passo consiste em passar comandos para o banco, preferivelmente na linguagem SQL, a não ser que você use NoSQL. O segundo passo é passar comandos para o banco de dados. E o terceiro, encerrar a conexão. Não importa aí o que você vai manipular, basicamente se consiste desses 3 passos, né? Que às vezes você pede o cara, eu vou implementar uma operação CRUD lá, né? Eu vou implementar uma operação CRUD, create, read, update e delete, né? Então, basicamente, o código é muito simples, né? O código para fazer isso é muito simples, né? Porque basicamente o que varia muito aqui é só o segundo passo, mas o que varia desse segundo passo, basicamente, é só uma string. Basicamente, o que varia desse segundo passo é uma string, que o SQL, na verdade, que você vai passar é uma string. Tranquilo até aqui, gente? Estão acompanhando? Estão acompanhando aí?
Sim. Então, eu vou abrir alguns códigos aí que eu já fiz em outras aulas, né? Na verdade, essa outra turma já teve acesso a esse código. E aí eu vou mostrar. O meu código ele está fragmentado, mas a ideia é depois vocês juntarem tudo aí usando algum padrão de projeto que vocês queiram. Por exemplo, o padrão DAO, usar um mecanismo DAL, ou usar um mecanismo aí de um padrão chamado Active Records, ou o que vocês quiserem, né? Então, aí fica a critério. Esse padrão DAO aí, ele, embora seja do catálogo Java, ele foi muito utilizado aí em diversas linguagens, como Ruby, C Sharp, Visual Basic. Então, lembre que um padrão, embora ele nasça num catálogo Java, um padrão de projeto ele não está atrelado a uma linguagem, certo? Você tem que ter em mente que um padrão ele não está atrelado à linguagem, ok? Embora tenha surgido no catálogo Java, né? Você pode usar ele com outras linguagens. Você pode usar qualquer padrão com qualquer linguagem, ok? Bom, deixa eu vir aqui. Bom, pessoal, a documentação, eu vou passar o link da documentação para vocês, mas a primeira que eu gosto é o próprio site aí do PHP, né? E aí, se você vier aqui pesquisar por PDO, e aí tem aqui a documentação aqui neste link. E aí eu só quero mostrar algumas coisas, né? Aqui tem questão, na verdade ele já vem instalado, tá bom, gente? Já vem instalado. Então aqui instrução de instalação, requisitos, papá, algumas constantes pré-definidas, né? Tem algumas constantes aqui pré-definidas para esse objeto, né? Mas aí o que eu quero mesmo é, por exemplo, aqui, ó, fazer uma conexão. Então, ó, é simples assim. Você define um objeto e passa as instruções aqui, ó, de como conectar. Por exemplo, quero conectar com esse drive MySQL, quero conectar com esse host, localhost, quero conectar com esse banco de dados, passando esse usuário e senha. Bom, você pode parametrizar isso do jeito que você quiser, tá bom? Quero conectar com outros bancos de dados. Eu venho aqui, ó, por exemplo, drives. Tem uma lista aí de alguns, ó, o Kubernetes, é o MS SQL Server, Firebird, IBM. Bom, esses que estão na lista, com certeza, né, você consegue acessar. Outros, talvez você tenha que entrar no site do próprio fabricante para ver se ele disponibiliza drive aí para conexão aí via linguagens, né? Por exemplo, Java, C Sharp, no nosso caso aqui, PHP, né? Então, ó, suponha que você use aí o MySQL Server, né? Desculpa, o SQL Server da Microsoft, né? Então, aqui tem algumas instruções, mas basicamente a conexão. Deixa eu vir aqui, peraí. Que é o exemplo. Aqui, ó. Mas se você olhar, ó, basicamente a linha é a mesma. Ó. Cria um PDO, passa aí o drive para acessar aí o teu produto, né? Por exemplo, se você trabalha com SQLite, o SQLite é um banco de dados em arquivo, né? Então aqui tem instruções, né? Caso você queira usar o SQLite aí, né? E aí, o primeiro passo, independente do banco que você esteja usando, esse procedimento de acesso, gente, primeiro passo, obter uma conexão, ele vai acontecer em todos os produtos que você estiver trabalhando. O segundo passo, a mesma coisa. O terceiro, idem. Então, esse procedimento ele é independente aí do banco de dados que você está trabalhando, tá bom? Então, sempre vão ocorrer essas três coisas aí quando você estiver acessando o banco de dados, não importa qual seja, né? O que você vai precisar aqui é só ajustar conforme
o produto que você está usando, né? Por exemplo, aqui, ó, a fonte de dados para SQLite, né? Geralmente a gente chama isso de fonte de dados, né? DSN, Data Source Name, né? E aí, ó, tá aqui, ó, o SQLite, tarará, um banco de dados de memória e assim por diante, né? Então, basicamente isso, né? Ou vou pegar aqui um outro exemplo, se você quiser conectar como um PostgRE, né? Que geralmente o pessoal acaba também usando muito PostgRE aí, né? Então, o primeiro passo aqui, ó, conectar, né? Obter uma fonte de dados, e aí você vai ver que o código é basicamente o mesmo, né? Essa é a fonte de dados que você tem que passar lá na hora que você criar o PDO. PostgRE, localhost, a porta, o banco de dados, usuário, a senha. Então, basicamente lá na criação essas informações, né? Que é a fonte de dados. Ou seja, o que muda, como eu disse, não é tanta coisa. O que muda no código basicamente são strings. Né? Então, o que muda basicamente são strings aí de um banco de dados para o outro, de uma instrução SQL para outra que você quer passar, né? E aí, talvez alguns frameworks até se valem dessa ideia que, poxa, inserir fruto ou inserir animal, praticamente os comandos SQL são os mesmos, concordam? O que muda é o objeto que está sendo inserido. Todos concordam com isso? Por isso que vocês usam um ORM, né? Porque você não quer ter essa. Opa, você não quer ter essa preocupação, é. Qual a diferença de inserir fruta ou inserir animal numa base? A instrução insert lá do banco de dados é a mesma. O que está mudando são as propriedades que você está modificando, que você está manipulando, né? Então, muitos ORMs se valem dessa coisa aí, né? Então, o que muda aí é uma string, basicamente, né? Então, ó, eu vou usar o MySQL, mas se você quiser usar outro banco de dados, pelo menos esses que estão na lista você consegue, tá bom? Se você quiser usar outra, aí você tem que consultar o próprio fabricante, né? Então, vou aqui focar no próprio MySQL, né? E aí, se você olhar, a fonte de dados para o MySQL, ó, então, a fonte de dados do MySQL está aqui, ó. MySQL, host, se for um socket Unix, define aí, né? Geralmente esse arquivo aqui é um arquivo de bloqueio no socket, tá bom, gente? A porta, o banco de dados. Então você pode definir essas coisas assim, tá bom? E aí, basicamente, a instrução é essa, ó. Cria um objeto PDO, e aí que as informações do usuário, senha, pipe name, coisa do gênero, tá bom? Então esse seria o primeiro passo, eu vou mostrar aí para vocês. Pessoal, testa se você consegue startar o teu MySQL, tá bom? Que eu teve um aluno aí que eu dei uma avaliação, a gente fez um monte de exercício de acesso a banco de dados na sala, e aí na hora de eu fazer a avaliação lá prática, ele não conseguia startar o MySQL porque estava com problema lá na configuração, ou problema de permissão lá no Linux, e ele não conseguiu fazer atividade. Então, ó, eu sugiro aí que vocês testem se esse cara, principalmente quem está usando o Linux, se ele está startando ou se ele está travando aí por questão de permissão, tá bom? Para você não ter essa surpresa aí, né, que outros alunos já tiveram. Então, note que o meu está startado bonitinho aqui, sem problema, né? Se você não conseguir startar, dá uma olhada no log, vê por que é aí, por que ele não está startando, né? E mãos à obra, né? Então vamos lá, eu vou pegar, deixa eu abrir aqui a pasta. Não era essa pasta que eu abri, mas agora já foi. Tudo bem. Era a HTDocs que eu ia abrir.
Bom, pessoal, outro que vocês estão acostumados aí e já não aguentam mais ver é o W3 School. Os exemplos são bem didáticos lá no W3 School, tá bom? E aí, se você quiser, aqui no tutorial em PHP, aqui está conexão com o banco de dados. Então, deixa eu só copiar para vocês. Os códigos são bem simples de entender, tá bom, gente? Vou pôr os links que eles facilitam bastante a nossa vida, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui tem as instruções, ó. Então, por exemplo, bom, a conexão, né? Que, por exemplo, usando extensão, usando PDO, e aqui tem exemplo, acho que das três formas aqui, ó. Acho que tem exemplo das três formas: orientado a objeto, procedural e usando o PDO. Né? E aí aqui tem um exemplo usando MySQL, orientado a objeto, um exemplo procedural, e aqui tem um exemplo que a gente vai preferir sempre usando o PDO. Então, cria um objeto, e aí aqui tem, ó, aqui você definiu como variáveis, né? Mas você poderia pôr isso em arquivos de configuração, né? Por exemplo, lá no arquivo ini, ou sei lá, o arquivo que você quiser, num JSON, né? E assim por diante. Mas note que aqui está o primeiro passo, né? E aqui é só para a gente conseguir ver aí os erros, caso dê algum erro, tá bom? Então, ó, o primeiro passo é isso aqui, ó. Definir a conexão. MySQL, o servidor, o banco de dados, o usuário, a senha e só. E aqui, caso falhe essa conexão, você lança uma exceção do tipo PDO aqui, tá bom? Então, note que é um código muito simples, né? Muito simples de se, de se, de se executar. Bom, pessoal, deixa eu abrir aqui o Brave. Eu estou aqui com o PHPMyAdmin. O próprio PHPMyAdmin é uma aplicação de acesso. Na verdade, é um SGBD totalmente escrito em PHP. Embora ele seja um pouco obsoleto, né? Porque ele foi escrito aí já há um bom tempo, né? Você pode, inclusive, estudar essa aplicação, que ela está aí, né? Se você baixou o Champ, essa aplicação está lá, você pode estudar ela, que é uma aplicação web escrita em PHP para gerenciar o servidor do MySQL. Então está aqui. Eu tenho alguns bancos de dados que eu criei aqui nele, né? Caso você não queira usar o Workbench que vem lá com o MySQL, você pode usar esse PHP MyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados aqui, totalmente feito em PHP, tá bom? Bom, então, ó, deixa eu ver aqui. Né? Antes de qualquer coisa, pessoal, basicamente, quando a gente pensa em SQL, vocês tiveram aula de banco de dados é SQL, né? Conceitualmente, você acaba agrupando os comandos SQL em comandos de definição, né, de dados, né? Você acaba definindo em comandos de controle, né, de dados, e você acaba definindo a SQL em comandos de manipulação de dados, né? Então, definição de dados são aqueles comandos que vão criar, definir o teu dataset, as suas bases de dados. Por exemplo, quando você faz um create database, um create table, create index e outros comandos do gênero, né? Você está conceitualmente executando um comando que está agrupado aqui na linguagem de definição de dados, certo? Já quando você faz alguns comandos de controle, né? Por exemplo, grant, revoke, essas coisas, geralmente esses comandos são comandos de controle dos dados, né? Mas assim, como desenvolvedor, basicamente a gente vai explorar muito os comandos de manipulação de dados, que basicamente é o que vocês conhecem aí como operações CRUD, certo? Que é o create, read/retrieve, né? Update e delete. Né? Então, basicamente, na da DML, o que vocês vão fazer é uma operação que insere um registro, né? Que
que consulte um registro, que altere um registro, que apague um registro. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí, ó, eu vou agrupar desses comandos. Aí a gente tem lá insert. Todo sabe dar um insert numa base de dados, né? Insert, update e delete. Geralmente, esses comandos, né, afetam a tabela, certo? Então, quando você faz o insert, o update, o delete, ele, por exemplo, você inseriu um registro, inseriu 50 registros, ou você alterou um registro, alterou nenhum registro, pode acontecer, né? De alterar nenhum. Porque quando você dá um update, um delete, por exemplo, eu quero alterar o salário. Aliás, quero alterar o nível do cargo do funcionário cujo salário é maior que 1 bilhão. E aí esse update pode não encontrar ninguém que tenha esse critério, tudo bem? Ou eu quero apagar todos os funcionários cujo salário seja menor que o mínimo. Né? Possa ser que ele não encontre ninguém com esse critério. Tudo bem? Então, essas consultas afetam o número de rows e esse número, inclusive, pode ser 0. Tá bom, gente? Tranquilo, né? Todos são tranquilos com SQL, né? Então, como desenvolvedor, basicamente você vai usar mais comandos aqui, ó. Insert, update, delete, né? E tem um comando que é o select. O select tem uma pequena diferença com relação a esse, gente. Qual que é? Qual seria? Quando você faz um select, porque assim, pode ser quando eu faço o select, eu tenho que escrever algumas instruções a mais. Algumas instruções a mais. Por quê? Porque o select ele vai me retornar uma lista de registros, não é isso? Caso exista, né? Porque posso selecionar todos os funcionários cujo salário seja maior que 1 trilhão e não tem ninguém. Então ele retorna uma lista, só que essa lista está vazia. Concordam? Então ele pode retornar uma lista vazia. E essa lista, comumente vocês chamam de dataset, record set, e vai por aí, né? Os nomes que vocês quiserem dar para isso aí. Mas os mais comuns são esse aí, ó. Record set e dataset, tá bom? Ou lista de resultados, né? Por exemplo, pode ser uma lista de resultados, né? Por exemplo, lá no Java é o tal do result set, né? Uma lista com os resultados. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, ó, eu vou passar por alguns exemplos aqui simples, são exemplos simples. O primeiro exemplo aqui, ó, é uma coisa que eu não vou fazer comumente, porque, como eu disse, eu não vou usar o SQL ou não vou usar o PHP, a não ser que eu esteja escrevendo uma aplicação de gerenciamento de banco de dados, mas eu não vou usar o MySQL para ficar fazendo tarefas lá de DBA, tá bom? Por exemplo, criar um banco e coisas do gênero. Mas note que aqui está o meu servidor, o meu usuário, a minha senha aqui no banco está vazia, tá bom? E aí aqui tem o primeiro passo, eu criei esse objeto aqui para acessar o MySQL, o meu servidor é o localhost, o usuário é o host e a senha aqui está vazia, tá bom? E aí, esse passo aqui eu coloquei para conseguir rastrear, né, caso haja exceção. E aí eu crio um banco de dados PDWell. Na verdade, eu já fiz isso com outra turma, tá bom, gente? Então, se eu tentar executar esse código, vai falhar essa linha. Ele vai lançar uma exceção, porque esse segundo passo aqui vai falhar. Então, ó, o segundo passo é aqui, ó. Qual que é o segundo passo? Passa um comando para o banco, pede para o banco executar o comando. Então, eu estou passando um comando SQL. Qual que é o comando SQL? Create database, o nome do database. E aí aqui eu peço para ele executar. Se essa linha for executada,
a operação foi realizada lá no banco de dados com sucesso. Caso você tenha algum problema, ele vai lançar uma exceção de PDO. E aí, essa exceção, né, um objeto aqui, e aí você pode imprimir qual foi o motivo através desse get message, né? Ou seja, através dessa exceção. Então, vamos lá. O nome desse script é createDB. Então, vamos lá. Esse vai falhar, né? Localhost, AW2, createDB. Ó, ele falhou, ó, porque já existe, tá vendo? Can create database, database existe. Então, eu vou mudar o nome dele. Vou colocar aqui, ó, PDOL underline segunda. Deixa eu salvar esse script. E aí eu vou executar de novo esse script. Ó, database created successfully. Bom, eu tô aqui com o MyAdmin aberto. Então, ó, aqui não existe o PDOL, né? Vou atualizar aqui, ó. Então tá aqui, ó. O banco de dados PDOL, que já existia. Tem uma tabela aqui nele, aliás, duas tabelas, My Guest, contatos, e o que eu acabei de criar, que não tem nada, ó, tá vendo? O que eu acabei de criar não tem nada. Então, pessoal, e aí o terceiro passo invalida a conexão, né? Na verdade, é que uma vez que esse objeto for destruído, ele vai encerrar a conexão, tá bom? Tranquilo com esse código, ó, um código extremamente simples, né? Eu vou pegar o segundo código é para criar uma tabela, tá bom? Então, ó, note que o primeiro passo não mudou. O que mudou foi, no segundo passo, a instrução que eu estou passando para o banco. Ó, qual é a instrução que eu estou passando para o banco? Cria uma tabela chamada MyGuests com esses campos. Note, isso aqui é uma instrução SQL. Geralmente eu não vou fazer isso, tá bom, gente? Ó, se eu quiser criar uma tabela, eu abro aqui o PHP MyAdmin ou o Workbench. Ó, eu venho aqui no banco de dados e aqui tem a instrução de como criar a tabela, ó, tá vendo? Ó, criar a tabela. Cadê o botão novo? Aqui, ó. Criar a tabela. Né? Mas, como a linguagem suporta isso, se você quiser, você pode fazer, né? Então, ó, o primeiro passo é o mesmo. Conexão com o banco de dados. O que mudou desse para o anterior é que a instrução ou o comando que eu estou pedindo para o banco executar. Ou seja, uma vez que eu defini qual é o... Note que isso é uma string, tá bom, gente? Isso é uma string. Eu estou passando um comando via string lá para o banco. E aí eu peço para o banco executar. Caso essa linha seja executada, significa que a tabela foi criada. Do contrário, ele vai lançar uma exceção. Bom, pessoal, qual é o problema de passar uma string para o banco? Qual que é o problema de passar uma string para o banco? Qual que é o problema, gente? Passar uma string lá para o banco, executar? Exatamente, Luiz. SQL. Você digitou errado aí. SQL inject, tá bom? Então, depois a gente vê, inclusive, como é que se resolve esse problema. Mas vamos executar agora o create table. Mas o que eu quero mostrar com esses códigos que estão fragmentados é que o que muda basicamente é uma string no teu código, tá bom, gente? Ó, a tabela já existe, tá bom? Porque eu estou tentando criar lá no banco de dados PDOL, tá bom? Ó, o banco de dados que eu estou tentando acessar é o PDOL. E, na verdade, agora o que eu quero é o PDOL segunda, né? Então, ó... Aqui. Então, ó, o meu PDOL, na verdade, já existe MyGuest e a PDOL segunda não tem ninguém, né? Então, ó, PDOL segunda não tem ninguém. Vamos executar esse script. Vou executar ele de novo. Agora foi criado com sucesso. Se eu tentar executar de novo, vai dar falha que ele já foi criado. Tá vendo? Já existe.
Então, ele lançou essa exceção aí, tá bom? E aí, vamos lá no banco para ver? Então, se a gente for aqui nesse banco, eu acho que agora apareceu alguma coisinha aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Perdeu a segunda, My Guests, tá bom? E a tabela My Guests com os campos aqui: ID, First Name, Last Name, e-mail, Head Date e assim por diante. Então, ó, Create Table, os campos tais, auto-incremento, Primary Key, Varchar, Timestamp, lá, e assim por diante. E aí eu peço para executar, né? Então, na primeira vez isso vai tranquilo, na segunda não, porque já existe, né? Então, ele já executou. Deixa eu fazer uma pequena modificação aqui nesse código. Eu vou parar isso aqui. Deixa eu executar de novo aqui. Ok. Bom, mas o que eu quero reforçar, gente? Ó, que o que mudou no segundo passo foi uma string. Do primeiro, desse código para o anterior, ó, o que mudou? Tanto é que é um desperdício, né? Então os ORMs começaram a surgir, porque, puxa, você acaba fazendo lá um CRUD para cada objeto, né? Por exemplo, você tem 100 objetos lá no teu sistema, você quer fazer o CRUD do 100, você praticamente repete o código, né? Copia e cola código e só altera a SQL, né? Então, os ORMs foram falando, pô, vamos fazer uma coisa mais inteligente, né? Então, eu olho lá para o objeto, para o modelo, e transformo ele em entidade no banco, né? Por isso chama ORM. Objeto Relational Mapping. Ele quer mapear o relacional para o objeto, né? Então, esse aí pode ser de duas vezes, tá bom, gente? Você pegar a tua classe e transformar em objeto, e na outra via aqui, para nós não é muito interessante, né? Seria pegar a entidade e transformar em classe ou objeto no código, né? Mas o que a gente está fazendo aqui é ao contrário. A gente pega o objeto lá do código e gera uma tabela no banco. Né? Tudo bem? Então vamos. Bom, as instruções do tipo how affected, por exemplo, aqui é a instrução inserir. Ó. Note, ó. Aqui, gente, eu estou pegando um parâmetro lá. Pô, suponha que isso aqui seja um formulário, certo? Suponha que tem um formulário lá que você entra com o nome, sobrenome, e-mail, né? Aí eu pego esses caras, não estou preocupado com a validação aqui, tá bom, gente? Mas em algum momento você tem que validar se esse campo foi preenchido, se essa string está sanitizada, coisa do gênero. Mas, ó, primeiro passo, ou seja, primeiro passo, define um objeto, passa as informações do banco, ó, o drive, o servidor, o banco de dados, usuário, senha. E aí o comando que eu estou passando, pedindo para o banco executar, ó, é um insert into my guest, tarará. E aí esse código ele está sujeito à injeção de SQL, tá bom? Então, ó, note que esse código está sujeito. Por que esse código está sujeito à injeção de SQL? Alguém me responderia? Por que ele está sujeito à injeção de SQL? Obrigado. Tadinho. Você não gosta de tadinho? Gosto, não. Daqui a pouco o vovô come. Por que, gente? Que esse código está sujeito à injeção de SQL? Alguém saberia? O problema aí, Luiz, é que você pode quebrar aquela string, né? Lá na tua input, você pode quebrar ela, né? E às vezes essa quebra não é nem intencional. Por exemplo, ó, e aí entrou outra questão que é o sanitizar, né? Sanitizar a string. Imagina que você queira escrever e inserir lá no teu banco de dados uma pessoa chamada caixa d'água. Opa.
Ó, não era. Nossa, saiu errado. Não era a intenção desse cara quebrar. Ele simplesmente queria inserir lá uma pessoa chamada caixa d'água, lá no, na base. Mas essa apóstrofe aqui acabou quebrando, porque o banco de dados SQL, o que delimita uma instrução é apóstrofe, né? Aliás, o que delimita uma string é apóstrofe, né? Então, as strings SQL, elas são delimitadas por apóstrofe, né? E aí, se você faz isso, obviamente você não tinha a intenção de quebrar, né? Por isso que é importante sanitizar a string, tá bom, gente? Já ouviram esse termo, sanitizar? Não. Né? Então, em geral, esse tipo de coisa aqui você faz sanitização das strings, tá bom, gente? A instrução basicamente vai fazer isso para você, tá bom? A instrução de sanitização que ela faz é isso, tá bom, Luiz? Então, ó, mas por outro lado, em vez do cara inserir uma quebra acidental, ele quer inserir uma quebra proposital e que nessa quebra ele consiga injetar instruções como uma string válida lá para o banco. Ela pode ser válida ou não, né? Então, ó, deixa eu voltar para esse código aqui, ó. Mas se eu tiver um bom domínio de SQL, como é que ele é executado aí no meu banco? Então aqui eu pego os dados lá, ó. Note que eu estou usando um formulário ou um método de submissão GET. E aí eu concateno esses dados na instrução SQL que eu quero mandar para o banco. Então, ó, eu quero concatenar os dados aqui da entrada, lá que veio do formulário, né, da input, com a instrução que eu vou enviar para o banco. Então, isso está sujeito à injeção de SQL. E aí, na hora que eu mandar executar essa instrução, eu posso ter injetado o SQL e ter feito alguma coisa que não deveria ter feito, tá bom? Então, ó, vamos. Desculpa, gente. Vamos executar esse script. Então, vamos lá. É o insert, né? Insert. Insert. Bom, acho que eu não defini as chaves, né? Porque, na verdade, eu estou passando os dados, né, do formulário, né? Então, vamos pôr aqui essa query string. Então, vamos pôr aqui, ó. O nome, o sobrenome e o e-mail, tá bom? Então, vamos pôr aqui. Então, ó, cria um registro aí, ó. Deixa eu só mostrar que, na verdade, eu estou no PDOL, tá bom, gente? Vou pôr lá no PDOL segunda. E aí, vamos executar agora de novo. Bom, como é o ID que é primary key e eu não estou controlando, não tem lá algumas restrições, então eu inseri um monte de vezes aí esse registro, tá bom, gente? Então, ó, vamos lá no. Ó, tô aqui no PDL segunda. Na tabela my guest, ó, inseri um monte de vezes, tá bom? Inseri aqui um monte de vezes. Então, como não tem restrição aqui, então vamos lá. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Olha só. Já quebrei, ó. Eu pus um apóstrofo lá no final, tá bom, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Tem dois apóstrofos. E aí, como essa instrução era passada como uma string para o banco, eu quebrei ela, né? Então, poderia ter quebrado ela e tentado fazer um insert. Insert. Values. Pessoal, não tenho pretensão dessa instrução estar tá certa, não, tá bom? Você tem que passar a instrução que você quer injetar certinho, né? Como é que é? Era nome? Eu acho que tinha o last name, né? E aí tinha um e-mail, se eu não me engano.
Acho que aqui faltou a insert, into, my guests, my guests. Insert into my guests. Bom, a instrução ficou quebrada, ó, mas se eu conseguisse passar uma instrução certa, ó, insert into my guest, tem um S aqui que tá errado, barará, né? A instrução ficou errada, mas se eu conseguisse injetar ela certinho, eu teria um problema aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Oh, legal, hein? Depois os colegas tentam aí o desafio. E você ainda tá com essa roupa? Vamos lá. Então, ó, note, gente, que ó, o primeiro passo é o mesmo, não mudou. O último passo não mudou. E o que mudou no segundo passo foi a string, que agora eu estou passando um comando insert lá para o banco, tá bom? Então, ó, eu quero... Porque eu vou mostrar aqui. Às vezes o cara, puxa, mas é muita coisa. Não, basicamente o código é o mesmo, então não é tanta coisa assim, né? Então, vamos olhar o update, ó. Então, agora, vou mudar aqui para a segunda, tá bom? Vou mudar para a segunda. E aí, ó, tô pegando o ID e alterando o sobrenome. Então, ó, isso aqui poderia ser um formulário para você fazer a atualização aí nos seus dados, tá bom, gente? Então, ó, o ID eu tô pegando e o sobrenome tô pegando de da query string, certo? Então, tô pegando lá de um formulário, caso tenha um formulário. E aí, o primeiro passo, mais uma vez, ó, idêntico, não mudou nada. Ó, então, duas instruções. Uma para definir quem é o servidor, o banco de dados, a senha. E essa aqui é para a gente rastrear aí os erros, tá bom? E aí, a instrução do passo 2, ó, que muda. Note ó, que o código é idêntico. O que está mudando é só a string que eu estou mandando enviar lá para o banco executar. Ou seja, ó, eu quero executar essa instrução, update by get set last name, onde o ID é tal. Então, ó, e aí essa... Aqui eu pus um prepare, né? Porque, na verdade, eu poderia contar quantas linhas, né, foram atualizadas. Então, ó, note que agora eu pus um prepare para poder chamar essa função how count, senão eu não vou saber quantas linhas foram afetadas, tá bom? Por quê? Deixa eu executar o delete. Vou executar o delete e depois eu mostro o código do delete, mas não é nenhuma novidade, porque vocês viram que o código é idêntico. O que está mudando é só a string lá de comando que está sendo passado para o banco. Eu fechei isso. Localhost, AW2, delete. Então, ó, não passei a chave, né? Que eu quero alterar, então vamos lá. E ID. Ah, desculpa, não é alterar, deletar. Eu quero apagar o cara que tem a chave 100. Gente, aqui, ó, é daqui para cá. Mas, na verdade, ele não deletou ninguém, tá bom, gente? Ele simplesmente seguiu o fluxo sem erro, né? Ele só seguiu o fluxo sem erro, mas ele, na verdade, não apagou ninguém. Ó. Se eu vier aqui, ó, por que ele não apagou ninguém? Não tem nenhum cara com ID. O maior ID aqui é 25, não tem ninguém com ID 100 para apagar. Então, ó, eu pedi para apagar um cara com ID 100, mas, na verdade, esse cara não existe, né? Deixa eu dar uma alterada nesse script aqui, deixa eu ver. Tarará, nananá. Echo. Não, não é esse, é o delete. Deixa eu abrir o delete, vai.
Vamos enviar uma quebra lá pro cara, só para que a gente veja, né? O que mais? Vamos de novo. Então, comando passado para o banco, registro. Na verdade, ele não registrou, não apagou ninguém, né? Então, agora, opa, apagar lá o 25. O 25 existe. Então, ó, o Era Digital, registro apagado com sucesso. Então, se eu for lá na base de dados, ó, e atualizar, na verdade, ó, tá vendo? Ó, 0 a 24. Opa, peraí. Peraí, que eu tô. Não tô na tabela segunda, gente. Perdeu, é o segunda. Fazer direitinho a história aí, né? Então vamos lá. Vamos apagar o 25 agora. Então, ó, foi apagado. Mas da mesma forma, se eu mandar apagar um 250, ele vai falar que foi apagado com sucesso, porque eu não estou vendo de fato quantas linhas foram afetadas. Simplesmente eu passei um comando para o banco e o comando foi executado. Ou seja, na verdade, o comando foi executado, né? Agora, se o registro foi apagado ou não, é só questão de qual mensagem que a gente está passando, né? Então, ó, se agora a gente for lá no. Agora sim, ó, 24, né? Ó, não tem mais 25 aqui, tá vendo? Agora, olha o que eu vou fazer. Vou tentar lá. Vou tentar injetar uma SQL, uma injeção de SQL aqui, ó. OR 1 igual a 1. Olha só, eu injetei essa SQL aqui, gente. Zerou a tabela, tá vendo? Zerei a tabela. Não era isso que eu queria fazer, mas aquela injeção de SQL, um OR, né? Qualquer coisa OR. Se o OR for verdadeiro, é OR, né? Certo? Então, ó, nessa instrução, ó, eu consegui inserir, ó, uma SQL válida, ou seja, delete onde o ID é isso, ou 1 igual a 1. 1 igual a 1 é verdade na tabela verdade, verdade qualquer coisa é verdade na tabela verdade do OR, né? Então, ó, zerei a tabela, né? Então, a minha tabela tá zerada por conta disso. É? Mas, ó, se a gente pegar esse código do delete, pegar o código do update, eu vou fazer aqui, ó. Vou até copiar isso. Até copiar isso aqui. Opa. Ctrl C. Então, ó, o que mudou? Instrução, primeiro passo, conexão, segundo passo. Estou passando o comando update. E aí manda executar esse comando e conta o número de linhas que ele afetou, né? E ao delete, o código é idêntico. O que mudou? O que mudou foi essa segunda instrução, tá bom? Então, em vez de fazer isso aqui, ó, vou fazer. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse cara vem aqui, aí eu vou pôr um statement. Como eu sou preguiçoso, eu vou copiar esse statement daqui, tá bom? C. Vou pôr esse statement. Vou pôr ele aqui. E agora. STMT. Por que é que tá aqui? Igual a isso, tá bom? Prepare. Cadê? Essa linha aqui. Ah, não tinha copiado essa linha? Não, na verdade já tá aqui, né? Isso aqui não precisa.
Já tinha posto aqui. Mas se você olhar, ó, o que mudou? Só isso aqui, ó. Olha só. O que mudou? As outras instruções estão iguais. Olha aqui. Que faltou o execute no... Faltou essa linha aqui, gente. Faltou essa linha. Faltou ela aqui. Ctrl V. E aí, na verdade, aqui não é update, né? Records deleted. E agora vamos lá de novo. Deixa eu ver. Tá acompanhando aí, gente? Vamos lá. Delete. Tá vendo? Ó? 0. Tem uma instrução, tem uma mensagem boba aqui, né? Essa mensagem aqui não tem mais, né? Essa mensagem boba aqui sai. Então, ó, note que agora vou pôr aqui 0, né? Que na verdade agora eu estou vendo quantas linhas ele afetou, né? Não existe o 2? Ah, tá vazio, né, gente? Tá vazio, eu zerei tudo. De fato. Zerei. Deixa eu inserir alguns lá. Né? Qual a ideia? Depois vocês juntam tudo isso, né? Então, ó, poderia fazer a mesma coisa, né? Aí, registro de acesso, vou pôr outra aqui diferente, né? Tá aí, pois eu vou fazer o seguinte, vou pôr um monte, tá bom? Então, ó, agora vamos lá no database, ó. Eu tenho lá, ó. Ó, só esse campo ele é auto-incremento, tá bom? Como eu já tinha deletado, ele continua o auto-incremento do último, né? Então, o que eu deletei, ele não recupera, porque é o auto-incremento. Então, tá aqui, ó. Vou fazer um update. Então, vamos lá, update. Não, nenhum, porque não tem 25, tá bom? Então, agora eu vou pegar o ID 26 e mudar o sobrenome para Camargo. Então, ó, um registro atualizado. Vamos lá ver. Foi o registro 26, né? O ID 26. Esse cara aqui, ó, que tava Morgana, agora Camargo. Vamos alterar aqui, ó. Vamos alterar. Opa. O ID 206. Na verdade, 0, porque não tem o ID 206, tá bom, gente? Então, ó, update, set lá para Camargo, onde... Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o 27, o sobrenome... Um registro atualizado, ok? Então, vamos lá ver.
Aqui, ó, onde era... Agora é morgado, tá bom? Bom, pessoal, tranquilo com esse código? Então, ó, nós conseguimos fazer um update, um delete, um insert. Só está faltando aí um select, né? E resolver a questão da injeção de SQL. Tranquilo até aqui? Até aqui, tranquilo? Código muito simples, né? Bom, vamos dar uma olhada no select, que o select tem um detalhe a mais, gente. Ó, se você olhar esse delete, o update e o insert... Pede pro João. Então, se você olhar no select, você vai ter que fazer uma instrução que vai retornar um conjunto. Como esse conjunto é uma lista, um array associativo, você vai ter que iterar esse array, certo? Você vai ter que percorrer esse array usando for each ou usando um laço aí um iterador aí, né, o que você preferir, né? Então, o pequeno detalhe aí na instrução select é que você vai ter retornado um conjunto e note, esse conjunto pode estar vazio, tá bom, gente? Select from my guest where ID é maior que 5.000. Ele vai trazer um conjunto vazio. Não tem ninguém com ID maior que 5.000. Bom, para esse exemplo... Para este exemplo... Bom, aqui é a mesma coisa, ó. Primeiro passo. O segundo passo aqui, ó, é a instrução select, ID, first name, last name, from again. E aí executa. Qual o detalhe agora? É que ao executar isso, ele trouxe uma lista como um array associativo. Tudo bem? Você poderia ter feito a associação sendo uma matriz comum, tá bom? Mas o fato é que ele vai pegar a coluna e a coluna vai virar uma chave, ou ela poderia virar um índice, entende? A primeira coluna é a chave é o próprio nome da coluna. E o value é o que foi registrado naquela coluna, né? Então, ó, para que você tenha ciência do que eu estou falando, ó. Então, vamos lá. Coluna. Se você fizer um fetch associativo, essa primeira coluna vai ser uma coluna, um array associativo cujo chave é ID, first name, last name, e-mail e reg data. Já o value, então, para o ID da primeira linha, o value é 26. O first name é Iris, o last name é Camargo e assim sucessivamente. Para a segunda linha, o ID, então note que isso aqui é um array associativo em que o próprio nome da coluna é a chave, mas você poderia falar, não, quero que essa seja coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, é outro fetch, mas é mais comum a gente fazer o fetch associativo, não sei se vocês se lembram, mas a forma associativa é a forma preferida de manipular array aí no PHP, gente. Então, ó, e aí eu faço um for each, e aí eu pego esse fetch all que retorna. Esse fetch all é como se eu fizesse, vai lá e executa o comando, executou, legal. Agora você pôs esse vetor aqui, agora me dá esse vetor. Então, vou percorrer esse vetor. E aí eu defino uma chave e um value, né? Porque é um array associativo, né? Então, esse SMT, essa função fetchAll vai me retornar um vetor ou um array associativo que tem a chave K. A chave K aqui, na verdade, é o nome do campo e o V é o value associado àquela chave. Tranquilo, né? Bom, pessoal, aqui, ó, esse passo aqui foi só para desenhar bonitinho uma tabela, ó, uma classe com iterator,
Essa classe extend um iterator aí, só para desenhar bonitinho a tabela. Então aqui eu mando uma finalização, uma abertura ou finalização de linha, né? Que é a abertura, que é a finalização de linha, né? TR. E aí, em algum lugar eu ponho o dado, tá vendo? E aí aqui eu ponho o dado. TD, né? Aí eu ponho o dado. Né? Tranquilo? Então, se eu executar esse select, esse argumento aqui ele não está recuperando não, tá bom? Embora lembra que a gente pode pôr, né? Então, ó, tá aí. Sei lá, os registros, né? E é o que é muito comum que a gente vê, né? Por exemplo, sei lá, cria um campo oculto para você mandar o ID lá como uma instrução, sei lá, cria aqui um link, delete, um link, update, um link, né? Na hora que você clica nele, ele vai por esse ID e joga para uma janela de alteração, ou se for o delete, na hora que você clica nesse cara aqui, ele simplesmente remove dele, né? Ou seja, transforma isso aqui num link, ou põe um link da lixeirinha ou de atualização aí, se você quiser. Aí fica a teu critério, né? Aí eu já conseguiria, né? Editar, deletar, tudo na mesma janela, né? E aí, inclusive, atualizar essas linhas, né? Ou seja, removi uma linha daqui, né? Por exemplo, posso fazer isso aí com Ajax, se eu quiser. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Então, ó, no select, eu tenho um passo a mais, que é o passo aqui, ó, em que eu preciso fazer um fetch para ele me trazer esse array. Na verdade, essa variável aqui nem está sendo usada, tá bom, gente? Na verdade, esse result aqui, ela nem está sendo usada. Ó. Na verdade, o result pode ser esse cara aqui, ó. Ou seja, ó, na verdade, esse fetch all seria o que estaria aqui, tá bom? Bom, até aqui tranquilo, mas agora a questão da injeção de SQL, você pode parametrizar essas instruções para que ela não seja quebrada usando aqui essa ideia do prepare state, ou seja, você vai lá e define alguns parâmetros de forma que você não consiga quebrar a sua string. Então, vou olhar para esse código aqui, ó. Nesse código, ele é idêntico ao anterior, ó. Só que note que aqui, ó, é um parâmetro, aqui é outro parâmetro, e esse parâmetro foi vinculado. Ou seja, se eu tentar inserir uma SQL injection, se eu quiser fazer uma SQL injection, na verdade agora ela vai virar um literal. Ou seja, vai virar uma instrução literal. Não vai virar. Ou seja, se você tentar quebrar a sua string, você não vai conseguir. Ou seja, porque como agora eu parametrizei para aqui, ó, o first name, o last name e e-mail, sejam parâmetros vinculados a esse statement. E aí, só depois disso que eu executo. Ou seja, ó, agora eu posso pegar lá o nome de fora, o sobrenome, e-mail, e tentar inserir uma instrução. Por exemplo, ó, em geral a gente coloca no final, né? Que essa instrução vai virar parte do e-mail se eu tentar fazer uma injeção. Porque agora isso é um parâmetro, foi parametrizado. Ó, esse campo que está vindo lá de fora, ele está amarrado com este parâmetro aqui da instrução SQL. Ou seja, essa string aqui ela não vai ser quebrada de jeito nenhum.
E aí, deixa eu pôr aqui no PDL segunda, né? Outra coisa que vocês podem fazer também, gente, é a ideia da sanitização que eu te falei, tá bom? Pois aí eu ponho um link aí de como fazer sanitização de string, mas você poderia sanitizar para falar, o ID realmente é um inteiro, o e-mail realmente é um e-mail, coisas do gênero, né? Então já tem funções de sanitização própria. Funções para sanitizar string, sanitizar e-mail, sanitizar números e assim por diante, né? E aí, essa aqui, na verdade eu estou inserindo mais de uma linha, tá bom? Então, executo aqui para esse, depois executo para esse, depois executo para esse, tá bom? Então, se a gente for lá agora, prepare statement. Pera aí, deixa eu ver aqui o que eu estou enviando lá. Para dar. Faltou a chave sobrenome, na verdade, faltou a chave sobrenome. Então tá lá, o registro adicionado com sucesso. Vamos lá na tabela. Na tabela. E aí na tabela agora, eu acho que inseri uns 4 ou 5 registros. Ó. Inseri a Maria, o João, a Mary e a Julie. Note que esses aqui estão literalmente lá dentro do código, tá bom, gente? Isso aqui são essas outras instruções SQL aqui, ó, tá vendo? O Joey, a Mary e a Julie. Então, ó, tudo bem? Então, ó, agora, deixa eu ver o negócio aqui, aqui. Então, ó, vou pôr aqui sobrenome. Ó, eu pus lá esse caractere aqui, ó, que é o apóstrofo, tá bom, gente? Deixa eu ir lá no meu banco de dados, ó. Então, ó, note que agora o morgado, ó, virou um literal. Estão vendo? Que aqui tem um apóstrofo aqui, gente. Ele virou um literal. Por conta deste bind que eu coloquei aqui, para não permitir essa quebra. Tudo bem? Pessoal, posso fazer como em outros, trocar esse cara aqui por uma interrogação e aí marcar o lugar dele. Marcar o lugar, esse é o primeiro, então o primeiro está vinculado com tal. Esse é o segundo está vinculado com tal. Mas eu acho que do ponto de vista de manutenção, assim é melhor. Tá bom? Aí você pode usar uma interrogação. Só que é para marcar interrogação, você tem que marcar o lugar, ou seja, quem é o primeiro parâmetro, quem é o segundo parâmetro, você tem que pôr no número, o 1, o 2, o 3, né? E aí tem hora que você repete o mesmo campo para dois. Por exemplo, você põe um campo no where e põe um campo no update, né? E aí você acaba se confundindo, né? Então, assim, não tem esse problema. Tranquilo, gente, com esse código? Então, ó, esse código, o primeiro passo está aqui. O segundo passo tem um detalhe a mais, que é vincular aí os parâmetros para que essa injeção não seja alcançada, né? E aí... E aí é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário?
Bom, pessoal, tenta implementar como padrão DAO e como padrão Active Record. Então, basicamente, as operações CRUD, né, num modelo, elas estão fora, numa classe chamada DAO, e no outro modelo, no Active Record, geralmente, por exemplo, muitos frameworks PHP usam Active Record, tá bom? O Active Record, as operações CRUD estão junto com o modelo. Então, imagina assim, ó, tem uma pessoa. No padrão DAO, eu tenho um objeto de modelo e eu tenho um DAO que recebe esse objeto para efetuar as operações CRUD. Já no Active Record, eu tenho pessoa e as operações CRUD estão dentro dele, tá bom? Então, tenta implementar, depois vou abrir lá uma atividade, ou seja, na verdade, faz isso no projeto, né? No projeto aí que vocês têm que me entregar, implemente dentro do padrão MVC, o padrão DAO, Active Record, ou qualquer outro padrão, beleza? Deixa eu parar a apresentação aqui. Professor, Diga. você já mandou as instruções do projeto? Já está lá na plataforma. Deixa eu abrir Tá. aqui. Está aqui, ó. Você deve implementar uma aplicação e entregar até o dia 13 de dezembro. E aí aqui tem os requisitos dela. Não são muitos requisitos. Pode ser uma demanda pessoal ou profissional. Pode fazer em grupo com até 4, né? Se você quiser usar algum framework MVC, você pode usar. Gente, eu esqueci de novo, mas eu vou reforçar e depois eu vou alterar aqui. Né? É para fazer isso em PHP. Né? A gente tá o semestre inteiro falando de PHP, aí já aconteceu no semestre passado, hein? O aluno foi lá e me entregou um código em outra linguagem que não era PHP. Né? E aí eu tive que zerar o projeto dele. Então, presta atenção. Os requisitos aqui são mínimos. Ó, você pode me passar o link o quanto antes possível, mas eu estou dando um prazo aqui, ó. O link do projeto até 25 de novembro. Mas a conclusão do projeto até essa data, tá bom, gente? 13 de dezembro. Que depois de 13 de dezembro, acho que é dia 20, a última semana, né? Mas dia 20 praticamente vai ser só... Que a IFA é em janeiro, né? A IFA não é agora em dezembro, é em janeiro. Mas eu espero que ninguém vá para a IFA, tá bom, gente? Então, as instruções estão aqui sim. Ok? Foi o Rubens que perguntou? Quem foi que perguntou? Foi o Rubens mesmo. Beleza, gente? Se vocês não tiverem, eu vou... Pode falar, Luiz. Diga aí sobre os posts. É obrigatório para a presença lá. Principalmente das aulas assíncronas. Não pode esquecer. É toda semana, hein? É toda semana. Não, claro que não, Vinícius. Vai nada. Mas tem que fazer, né? Vocês estão sabendo disso, né? Foi acordado no início do semestre, né? Eu não tenho ainda, porque na verdade eu tenho feito no final do semestre isso, tá bom? Eu pego lá pego o log e aí com esse log eu tenho uma situação, tá bom? Mas tem que fazer toda semana o post, né? É o mínimo, gente. É qualquer coisa lá, um comentário. Eu vejo que tem muita gente que trouxe coisa legal aí, né? Por exemplo, cadê? Essa informação aí, ó, que o Luiz pôs, ó, de injeção de SQL, pode ser isso. Põe lá no fórum lá para a rapaziada e vai ficar como registro, né? Por exemplo, esse site aqui eu nunca vi, né? Tá aí, né? Então, já até baixei ali. Mas tem que fazer toda semana. Porque, gente, ó, eu não tô fazendo como nos outros semestres, de colocar atividade toda semana para vocês fazerem. Então, o mínimo, ó,
vocês entrarem lá no fórum para garantir pelo menos a presença das aulas não das aulas assíncronas, né? Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, comentário,